Eles vão, Assista. eles querem assistir, porque eles vão falar, Gera deixa eu ver o que essa curiosidade. louca tá falando. Isso. É. E aí, a gente ficou amigo depois que a gente gravou o episódio 9, a gente tá conversando, e esses dias a gente conversou, ele falou, Ju, tem um assunto que eu ia achar muito legal de falar com você, de conversar com você, que é sobre adoção. E, cara, que legal, Ti. Ele falou, tipo, eu tenho uma história, eu queria, sei lá, contar a história, acho que vai ser muito bacana. E eu fiquei com isso na cabeça. Aí, claro, né, esses dias, na busca de convidados, já mandei mensagem pra ele. Falei, Ti, bora contar a história? Ele, bora contar a história. Então, apresentando pra vocês, nosso querido, meu amigo, tenista lindo, Thiago Botcher. Botcher? Como é que fala seu sobrenome? Nossa, é tão complexo isso que eu aceito o Botcher, né? O certo seria Butcher. Butcher. Seja bem-vindo Mas de eu deixo todo novo ao mundo falar Estrela Butcher. Podcast. Minha casa, sua casa. Fechou. Tamo junto. Muito feliz que você tá aqui, sempre, sabe? E fora que ele fala mal bem, né, gente? Não sei se vocês assistiram outro episódio, mas assim, fala muito bem esse menino. O episódio viu? que ela recomendou que vocês não assistam. Só que assistam. Assistam e dão like, me ajudem, né? E aí, Ti, como é que tá de volta aqui comigo? Bom, primeiramente eu tô bem feliz porque, né, como eu te falei, os números não mentem. Sim. Se a gente tava lá no episódio 9 e hoje estamos no 31, É. é sinal que seu podcast tá prosperando, que o que Sim. você tá fazendo tá tendo um resultado legal e eu espero que continue assim. Fazer com amor, né? É, Ti? tem muita gente aparecendo na internet com conteúdo raso e você tá fazendo um negócio diferenciado. Ai, que lindo. Obrigada, Esse lance meu do amor. Stories que Inspiram é bem legal. Lindo. Bem legal. E você sabe feliz que em todo mundo fazer é mandado parte. de Deus. Você sabe que todo mundo que passa por aqui vai brilhar? Posso que a Camila não sabe. Eu tenho um chamado que todo mundo que passar no Estrela Podcast que tiver merecimento vai brilhar. Que os anjos ouçam e digam amém. Sim. E imagina, quem tá 2 vezes, então, hein, Ti? Vai brilhar 2 vezes, né? Vai brilhar, Não tem problema, não. bilhões, Pode assim. Que não Ti, tenha sabe o que eu limite. acho que é legal? As pessoas te conhecem daquele outro episódio que a gente ficou falando de paquera em aplicativo, assim. Mas a gente tinha conversado de falar sobre adoção. Você falou pra mim, Ju, eu quero muito, sei lá, contar a minha história sobre isso. E eu acho que tudo tem um propósito. Todas as histórias que chegam até mim têm um porquê. Então, acho que é legal que as pessoas não te conhecem, você conta um pouco de você desde o início, quem é o Thiago. Conta, fala sobre você. Eu te falei sobre isso, a questão de falar da minha adoção em especial e automaticamente do tema adoção como um todo, porque é óbvio que é um tipo de história que me interessa, que quando eu conheço pessoas que, assim como eu, são adotivas, eu quero saber como foi, como aconteceu. E a minha história tem uma particularidade muito grande, que quando eu conto, muita gente fica assim, sério, mas e aí? Mas e isso? Mas e aquilo? Então, toda vez que eu entro nesse tema, com pessoas que acabam de me conhecer, vira um podcast, né? Então, por que não apresentar essa história ao vivo? Porque o que acontece? Eu sou um filho adotivo de dias, né? Eu não sou aquela criança que passou por abrigo, que foi escolhida depois de um tempo e tal. Foi uma adoção programada. Né? Meu pai é de uma cidade do interior chamada Cosmópolis, para quem não conhece, fica a 35 quilômetros de Campinas, que aí automaticamente eu sei que a galera toda sabe onde fica, sabe onde é. E ele tinha um amigo de infância que era super engajado. Se não me engano, ele já tinha 2 filhos adotivos na época. Né? Dindo. Por coincidência, ele nasceu no mesmo dia que eu. Jura? Sim. Então, assim, Dindo, ele é teu padrinho? Não, Dindo de apelido, né? Ah, tá. Isso. E o que acontece, por isso que eu te falei, tem muitas particularidades da minha história que quando eu conto, todo mundo fala, nossa, uau, nossa, que diferente. Então, o que acontece? A minha mãe biológica era muito nova, tinha 13 anos quando engravidou. Hoje é muito mais comum, mas naquela época era muito mais complexo, né? Sim. Em meados de 86. Nossa, 13 anos, uma criança. Exato, ainda continua sendo uma criança, né? Mas hoje, infelizmente, é mais... Parece que assusta menos, né? Não deveria, mas enfim. E já na ciência de que não daria conta de criar, já ficou certo que seria colocado para adoção. Né? E esse amigo do meu pai falou, vocês querem? A minha mãe seria gravidez de risco, teve outros problemas entre as minhas tias também e tudo mais, e eles optaram por me adotar. Então eu nasci numa terça-feira, sábado eu estava com os meus pais, porque eles já moravam em São Paulo. Minha mãe é de Campinas, meu pai é de Cosmópolis, se conheceram por ali. Começaram a vida em Campinas e em 83 vieram para São Paulo. Eu nasci em 86. Então, quando eu nasci, eles já estavam aqui na capital. Então, basicamente, eu nasci e eles foram me buscar. Né? Então, isso já é um puta diferencial, assim, dentro do meu cenário, né?
E muitas crianças adotivas, elas, né, vão já com uma idade e elas têm lembranças. E é um caso complicado, né? Porque Sim. a criança que passa por abrigo passa por muita coisa. Sim, Aliás, às vezes alguns já passou, traumas, né? já passou por muita coisa antes mesmo de chegar ao abrigo. Sim. Então é uma sucessão de traumas e Sim. circunstâncias que dificultam bastante o cenário, né? Não, mas que bom que você foi bebezinho. É um lado bom que eu acho que, na verdade, deveria ser repetido, né? Porque se todo mundo que não tivesse condição de criar uma criança já encaminhasse ela para adoção e houvesse realmente não sei se a palavra correta seria essa, mas se houvesse uma adesão, né, das pessoas que buscam, eu sei que é burocrático, eu sei que não é assim simplesmente pegar uma criança e dar na mão de um casal, porque a gente acompanha muita coisa que acontece. Até porque muitas crianças são pegas já grandes, né? Não, e não só isso, né? A gente vê muita gente fazendo atrocidade com um filho biológico. Exato. Imagina uma pessoa, um casal despreparado com uma criança que Mas você acha que hoje tem muita cheia de burocracia questões. para isso? Bebês Eu acho que sempre versus teve. adoção? Eu acho que sempre teve e tem que ter. Porque se a gente só pensar em falar assim, essa criança precisa ter um lar logo. Ok, mas a gente não pode simplesmente jogar na mão de duas pessoas e falar assim, tudo bem, agora esse aqui é seu filho, ele tem 4, ele tem 5, ele tem 6 anos, ele já anda, ele já não precisa mais de fralda, mas beleza, se vira aí. Não é simples assim, né? Então, assim, existem duas analogias, né? De que tem gente precisando mesmo de um lar, de uma família, isso seria muito importante, mas não dá para simplesmente falar assim, tá bom, tá aqui, escolhe, leva, que é teu. Mas não teria que ter uma pesquisa, um filtro que já não, existe, selecionasse, né? Esses pais adequados numa velocidade maior para esses... Então, você sabe que eu tenho vontade de me aprofundar mais nesse tema do burocrático, né? Para entender. Porque é difícil, não é simples. A minha mãe mesmo me conta que receberam visita de assistente social em casa. Eu fui batizado efetivamente com 4 anos. Sempre. Não mas tem como ser. acelerar isso. Não, mas tem que ser. Porque pra você traçar um perfil psicológico, às vezes leva tempo, né? E aí, quando é um perfil psicológico para receber uma criança na vida, é difícil. Porque não é simples assim, né? Pega, não gostei, começou a dar problema, devolve. A gente acaba vendo isso acontecer em filmes, em séries. Foi um período longo para te adotar? Como que foi esse processo? Eles te contaram depois como foi? Então, o processo oficial leva tempo, né? Leva mais de anos, se não me engano, foram coisa de 2 anos para oficializar. Mas eu já estava com eles, né? Então, isso facilitou bastante o caminho. Então, a parte boa para mim é que eu cresci como filho dos meus pais que sou. Legal. Né? Não foi uma coisa de ter um histórico, de ter lembranças traumáticas. Isso é muito bom, por um lado. Sim. Porque uma das coisas que quase todo mundo me pergunta é como é que foi na sua adolescência? Você foi rebelde? Você teve vontade de conhecer? Outro ponto de destaque, nunca tive. Muitos filhos adotivos, quando chegam numa fase já de ter um discernimento, de ter uma certa independência ou autonomia, querem conhecer os pais biológicos. Eu nunca tive essa curiosidade. Né? A minha mãe diz que conheceu minha mãe biológica, que ela era muito nova, não conheceu o pai. Não sei se eles ficaram juntos, não sei se eles tiveram uma vida doida. Provavelmente não, né? Porque não tinham maturidade nenhuma, acredito. E em mim, de verdade, já tô com 36 anos, até hoje não despertou essa curiosidade, né? Com quantos anos você soube que você era filho? Então, outro ponto de diferencial, diria, no meu lance da minha adoção é que meus pais são brancos, são claros. A minha mãe é igual você, branquinha de olho verde, né? E meu pai é claro também, de cabelo preto, mas é um cara branco. Então, assim, de 5 para 6 anos eu já sabia, eles já sentaram e conversaram comigo. A partir do momento que eu tinha um pouquinho de noção ali do que estava acontecendo. Aliás, seu sobrenome é alemão? Alguma coisa exato, assim, descendência do meu pai, tá. Exato, exatamente. Então foi uma coisa que eu soube muito novo, eu acredito, eu pago um pau para eles, né? Inclusive é uma oportunidade para eu falar isso. Você é o nosso filho do coração. Exato. É uma fase que na minha época não existia o termo bullying na escola, né? Mas é uma fase que começam as provocações, as brincadeiras. Então, eles escolheram um time muito legal para apresentar a realidade para mim. Eu acho que quando isso é postergado, é empurrado para frente, gera traumas, gera situações desconfortáveis. E eu penso no seguinte, eles me prepararam muito bem para encarar a situação. Eu cresci numa situação de muito amor e eu sempre fui muito bocudo. Meu pai é um cara meio na lata, assim, para falar as coisas, né? E eu acho que, por mais que a gente não tenha essa conexão de sangue, a gente herda algumas coisas, né?
Sim. Então eu sempre fui meio ácido, sabe? Eu nunca aceitei esse tipo de brincadeira, de tipo, você é negro e... Claro que quando as pessoas querem te provocar, elas não falam dessa forma bonitinha, né? Mas enfim, a gente não precisa expor essas coisas. Mas eu nunca caí nesse tipo de provocação. Eu era o cara que, quando queriam tirar sarro de mim porque eu era adotado, eu falava, pelo menos eu tenho certeza que me quiseram. Não foi uma camisinha que estourou. Mas você sofreu isso no... Acontece. Mas de verdade, eu sempre lidei bem. Eu não era criança que voltava para casa chorar no quarto. Meus pais não tiveram trabalho nesse sentido de ter que, sabe, tipo, terapia. Não era nem muito comum, né, na nossa época, a criança fazer terapia. Hoje é muito mais comum. Mas eu lidava bem com essa situação. Não foi um tabu para mim, não foi um problema. Que bom, tio. Justamente porque eu acho que a forma que eles conduziram foi legal. Nunca foi omitido de mim. É óbvio que eles esperaram uma situação que eu tivesse um mínimo entendimento, né? E eu acho que isso fez toda a diferença. E você sente essa curiosidade de saber sobre os seus pais biológicos, quem são, quem foram? Você teve essa vontade? Nunca teve essa vontade de ir atrás deles? Não tive. Nem curiosidade de saber mais sobre eles? Não, é engraçado, né? Porque assim, eu não me sinto... Eu não acho que eu tô me escondendo das minhas raízes. É que eu acho que a minha situação... Eu sou tão filho deles que pra mim... Às vezes soa como isolado, sabe? Sim. Se não fosse essa questão da pele, passaria batido pra mim, oficialmente, sabe? A gente parou. Você perguntou sobre a curiosidade sobre conhecê-los, né? É uma coisa que eu realmente não desenvolvi, juro pra você. Porque eu acho que assim... Será que tem aquele sentimento, eles não me quiseram, eu também não quero saber quem são eles? Então, pode ser que tenha. Eu acho que talvez exista uma questão com a rejeição. Só que, na verdade, eu admiro o gesto. Então seria um pouco incoerente da minha parte falar em abandono, em tipo, não me quiseram. Eu acho que automaticamente talvez crie um universo de uma situação com a rejeição, mas não tenho mágoa. Sim. Então eu acho que é uma soma dessas duas coisas. Eu acho que o fato de eu não ter mágoa... E você tem que tirar qualquer coisa de mágoa do seu coração, porque ninguém sabe a vida de ninguém. O que eles estavam passando naquele momento, a gente não sabe. Eu acho assim... É difícil julgar uma pessoa que fez. Claro, é uma mãe, mas é difícil julgar. Ninguém sabe o que poderia estar acontecendo naquele momento, entendeu? Não, eu acho que às vezes tá numa situação de desespero, uma situação que não tem como te dar um futuro e ver um futuro pro teu filho. O amor de mãe às vezes pode ser tão grande que eu acredito nesse amor de doação. De abrir mão, concordo. Total, se eu tivesse um filho, não tivesse como criar, eu quero meu filho feliz, comendo, com uma família boa. Sim. Enfim, óbvio que deve ser uma tristeza absurda, né? Mas, enfim. Eu não sei como ela lida com isso hoje. Não sei se ela tá por aí ainda. Sim. Embora ela seja jovem. Teoricamente, ela tem... Mas você sabe nome? Não sei. Não nada, tive esse interesse, de verdade. Teve até uma época que eu morei 10 anos em Campinas e eu virei fotógrafo em Campinas. Né? Quando eu fui para lá, eu ainda seguia a profissão do meu pai, que era contador. E eu comecei a fazer uns trabalhos na região, Jaguariúna, Olambra, e comecei a fazer uns trabalhos em Cosmópolis. E era uma época que eu já tinha uma autonomia plena. Sim. Né? Já tinha ali meus 22 anos, 21 para 22 anos. E minha mãe ficou desconfiada que, na verdade, eu estava dando um migué, que eu estava indo para Cosmópolis trabalhar, quando, na verdade, estava indo atrás de algum rastro. Uhum. E eu falei para ela, pode ter certeza que não. Eu estava indo lá realmente para trabalhar, e aí automaticamente você conhece gente, e aí arruma um esqueminha ali. Eu acho que isso é muito da pessoa, né, Ti? Mas eu não tive. Deve ter muita gente que descobre que quer saber, é que nem o louco, deve ter gente que fala, não quero saber disso, vocês são meus pais e acabou. Então, é o que eu ia até comentar. Você é o segundo caso, meu. Sim. Meus pais são quem me criou, beleza. Tá porque é o que eu te falei, antes da gente acabar virando essa chave do assunto. Eu acho que é uma soma de duas coisas. Primeiro, o fato de eu não carregar mágoa porque eu admiro o gesto. Sim. Não vai dar? Vamos deixar para quem pode, para quem consegue. E o segundo é a forma que os meus pais conduziram, né? Porque eu acho que entra na neura o filho adotivo, se ele vai descobrir ali com 14 anos, que é uma fase meio idiota, que todo mundo passa por essa fase, rebeldinho, que acha que já sabe do mundo, que acha que já pode ter opinião formada para tudo. E aí automaticamente você começa a querer viver, e aí os seus pais às vezes puxam o freio. Aí às vezes o cara fica revoltadinho e tipo, vocês nem são meus pais, eu quero conhecer quem são os meus pais verdadeiros, enfim. Eu acho que esse tipo de vivência leva a essa situação. Por isso que eu volto a dizer, admiro demais a postura que os meus pais tiveram você nunca se revoltou com nessa nada? situação. Você teve essa fase? Não, fase de revolta adolescente sim, mas não vinculada com a adoção. Tá. Eu comecei a trabalhar muito novo e eu fiquei independente bem rápido.
mesmo não precisando trabalhar, eu quis trabalhar. Então isso gerou uma liberdade que às vezes você acha que você pode ir além do que você deveria. E como é a tua relação hoje com eles? Perfeita. Meus pais moram em Campinas, eles continuam morando lá. Eu morei 10 anos em Campinas. Você é filho único Sou dele? filho único. Eu fiquei como filho adotivo e único. Tá. Então, assim, eles já estão numa idade, com uma idade avançada, eles já têm alguns piripaques de saúde aí acumulados. Deve ser da faixa da minha mãe. Minha mãe fez 80. Meus pais são um pouquinho mais novos. Minha mãe tem 67, meu pai vai fazer 73. Exato. Mas já tiveram seus perrengues, meu pai já infartou, já teve um AVC, mas estão legais, estão bem, têm autonomia deles. Eles moram sozinhos e tal, mas é aquilo, né? Cada vez mais eles vão contando comigo. Sim. E é difícil estar longe, porque assim, São Paulo é perto, pero no mucho, né? Sim. Tipo, um piripaque não dá pra você sair daqui correndo pra socorrer. Eles não estão pedindo os netinhos, não, Ti? Fala que eles já têm, né? Ah, é verdade. Já tem tem. Ai, me conta da sua vida pessoal. Eu tenho uma menina filha... e um menino. E um menino? Você foi casado? Não. Não. Isso eu contei no episódio 9. Não fui. Tia Juju tava bebendo aquele dia. Eu recomendo que você assista o episódio, inclusive. Vocês vão ter raiva, vocês não vão assistir, mas nenhum episódio meu vão me achar uma chata. E eu tava mesmo. Tava meio Faustão aquele dia. Né? Deixa ninguém falar. Só eu queria falar. Só o Fernando achou legal, mas tá bem ruim. Não, mas eu vou te falar, as pessoas para as quais eu mostrei adoraram. O tema. Mas ninguém me xingou, pode falar. Não, de verdade, chata, não. Ela quer falar. Não. Eu acho que nem todo mundo entra nessa vibe de querer julgar. Eu bebo um pouco além, mas agora eu tô me controlando, já sei o limite. Bebo bem menos. Pra deixar o convidado falar, né? Porque, aliás, né? Tô trazendo as pessoas aqui pra ouvir histórias, não pra ouvir a minha história de novo. Então, mas depende. Porque, por exemplo, tudo bem, você entrar na sua história de novo vai ser uma redundância, porque você tem até um capítulo que você fala sobre isso. Não, às vezes um comentário tudo bem, mas eu tô falando, fica falando de si próprio. Não, mas as pessoas têm uma ideia errada do podcast, porque o podcast não é pra ser uma entrevista. Não, bate-papo, né? É pra você falar. Isso aí. Alguém que me entende, gente. Eu ouvi tanto haters naquele TikTok. Então, mas só eu queria falar. Eu falo, gente, eu não sou uma entrevistadora, é um bate-papo. Isso, exatamente. Eu quero conversar com a pessoa. Só que não é muito um programa difícil de TV que você tá recebendo alguém. As pessoas não conseguem assimilar que um podcast não é uma entrevista. Não, é resenha. Na cabeça delas, a pessoa entrevista tem que ficar muda. Sim. A outra só falando, mas é real isso. E outra, eu não sou nenhuma celebridade que as pessoas estão sentando aqui pra ver minha história. A gente tá batendo papo. Não tem nenhuma celebridade. Desde que eu abri o podcast, ele tá indo bem por isso. Sim, exato. Porque o povo cansou de celebridade, com histórias lindas, todo mundo com dinheiro, fama. A gente quer história real. Mas é uma história particular que às vezes você já viu e ouviu, né? Sim, então a gente tá aqui pra conversar mesmo. Então tá tudo bem você falar. Mas é tão bom trazer história real. A gente, inclusive, eu tenho acompanhado podcast, por exemplo, podcasts como o do Mano Brown, do Racionais. É um podcast que rola debate às vezes. Às vezes o convidado discorda do que ele tá falando e muda até o tom. Entendeu? Mas isso é legal fazer E ele discorda do que o cara tá falando. Como eu discordei de você no lance do aplicativo. Vamos pensar uns debates. Como eu discordei de você no lance do aplicativo. Que a gente discordou aquele dia? Você tava falando que o que a gente esperava, o que a gente procurava, e você falou que não tava achando os caras que valeu a pena. Eu falei, e você? O que você tá dando em troca no mundo? Cara, o problema é que os caras não estão sabendo conversar, paquerar bem dentro do aplicativo. Eles não conseguem paquerar bem dentro. Mas a minha sensação o de... negócio já morre lá dentro. Então, a minha sensação é que quem apela pro aplicativo pra conseguir paquerar é porque já é ruim de paquera mesmo. Então ele vai ser ruim lá também. Às vezes não é nem ruim de paquera, às vezes não tá com sorte, sei lá. E outra... ninguém paquera, enfim. E outra coisa, eu te paquerando olhando no seu olho, é mais difícil enrolar. Por escrito atrás da tela do celular, a pessoa pode contar a história da carochinha que ela quiser pra parecer incrível. Aí é bem mais fácil. O problema é que ninguém mais cai nesse incrível. Tá todo mundo tão desiludido com as paqueras que o incrível já não é mais incrível. Muita gente se esconde nisso. Só vai ser incrível, gente. Eu, Juliana, no futuro, quando ficar rica com o podcast, eu vou abrir um aplicativo de paqueras decente. E me contrata pra ser o marketing disso tudo aí. Decente. Não vai mais ser essa bosta que tá hoje, que não inovou. Até a Roberta falou no meu outro podcast que viu uma pesquisa que a geração mais nova não usa aplicativo de paqueras. Porque tá tão tosco que eu realmente acho que não usa mesmo. Não usa. E aí a gente saiu, gente, do papo da adoção pro... Já estamos na balada. É tipo mais ou menos o que aconteceu com o Gus. Corta! No último episódio, a gente falou sobre síndrome de burnout e de repente a gente tava falando sobre o Winner, aplicativo de paqueras. Então com o Thiago, acho que tá acontecendo mais ou menos tudo acaba em paquera. Falta 13 minutos, a gente já falou da adoção, já contamos. Né? Agora a gente vai falar de paquera. Vou mudar o nome pra solteirões. Solteirões procuram 3 pontinhos.
da adoção pra paquera, né? Verdade, deu até suadora. Deu suadora. Porque esse tema aí tá difícil, nossa senhora. Tá, mas então vamos contar. Como é que você anda as suas paqueras no aplicativo? Conta pro canal. Não tem paquera no aplicativo, abandonei isso aí faz tempo. Mas todo mundo que abandona dá uma voltadinha domingo à noite. Não, eu não, de verdade. Domingo à noite. Fico recebendo e-mails, faz tempo que você não aparece. Tem um mês grátis do Premium. Eu não acredito que ninguém tem uma tentação de beber em casa sozinho, tá carente. Vou dar uma ativadinha aqui, só pra ver quem tá aqui. Você viu com a Roberta que eu entrevistei? Ela ativou. Assistam, gente. Onde está o amor? O episódio 20, alguma coisa. Não está no aplicativo, isso eu garanto. Ela ativou a conta do aplicativo. Embora eu conheça uma galerinha aí que casou. Dela, depois de 7 anos que não achava ninguém, achou o cara e estão se amando. Mas é uma exceção à regra, né? Não, total. A regra dá tudo errado. No Winner, eu já tô com ódio, eu já odeio todo mundo. Não isso é uma exceção à regra, porque a regra é da merda. Mas e aí, você acha que as paqueras fora do app estão evoluindo nas baladas ou você... Então, eu não tô muito baladeiro, né? Eu tenho vivido no meu ciclo ali de trabalho. Entendi. As conexões, o tênis acaba... Como o tênis é meu hobby e o meu trabalho, é uma fatia do meu trabalho, a gente acaba tropeçando numa galera que é do tênis, né? Mas que não é uma garantia de nada, porque só jogar tênis também não resolve, né? Mas é legal paquerar uma galera esportista do que uma galera de um aplicativo, né? Não, bem mais legal. Então, e hoje eu tô num ritmo de trabalho que se não for uma pessoa conectada com esse lance de esporte, de competição, vai ser meio difícil. Porque se eu não tô jogando, eu tô cobrindo os eventos. Eu trabalho muito de final de semana. Então, assim, eu acho que... É o que eu te falei, é difícil dar uma receita de bolo. Mas não é tão mais fácil paquerar fora do aplicativo, né? Essa galera que você fala. Não, eu acho bem mais fácil. Pós-pandemia, você acha que as coisas estão já estamos fazendo uma conexão com o episódio 9, não percam. Você que assistiu o episódio 9, presta atenção. Não... Depois aqueles melhores momentos no final do episódio. Das palhaçadas. Vou tentar fazer shorts pra ver se vai. Né? Então, Ti, aí, falando um pouquinho mais sobre adoção, você não acha que pelo fato de você ter sido adotado desde bebezinho, assim, você não tinha mágoas em você. Quando você soube, foi de uma maneira muito mais natural, assim. Então, talvez você não tenha querido procurar seus pais por isso, assim. Você não tinha essa vontade essa revolta, tipo, eu quero saber quem foi ou não. É isso. Eu fui criado num ambiente que me fez sentir que eu era parte daquilo. Sim. Então, eu vejo que tem casos que a pessoa descobre por um tio... por um irmão, talvez, que seja filho biológico dos pais, que fala uma bobagem, deixa escapar. Criança não tem filtro, né? Então, eu acho que assim... E eles contaram de uma maneira que pra você foi... De uma maneira direta e objetiva. Desde os 5 anos, você falou, né? Nessa faixa, na faixa dos 5, 6 anos. Então, assim... Que talvez nem tenha te despertado essa curiosidade de ficar querendo saber sobre esses pais biológicos, eu acho que de criança isso é mais nulo até, né? Sim. Eu vejo que o lance dessa dúvida, desse questionamento, dessa curiosidade, surge mais na adolescência, ou até na fase adulta. Eu tenho uma amiga adotiva também que, quando soube, quis ir atrás. E ela encontrou mesmo. Tanto o pai quanto a mãe não estavam juntos. Não criou um relacionamento legal com a mãe, teve um relacionamento muito legal com o pai. Enfim. Sim. Mas aí eu acho que cada um tem um histórico. Isso é particularidade de cada um. Os pais dela, se não me engano, os pais dela adotivos já tinham falecido, já tinham mais idade. E ela sentiu despertou o interesse de conhecer. Eu acho que isso é cada caso é um caso. Né? Tem pessoas que vão ter uma paz maior de saber, tem pessoas que vão ter uma paz maior de não saber e acabou. Mas né? O que eu falo é o seguinte, fica uma mensagem inclusive interessante. Quando você trabalha com a verdade e com o amor, sim, é onde não se criam buracos, não se criam problemas, não se criam pessoas que correm... Você não tem falta de amor, então por que você vai buscar amor de pessoas que entendeu? Você não conviveu, perfeito. Né? Então, assim, pra mim, de coração, participar desse podcast, contar um pouco da minha história, esse episódio em especial, é até uma forma de homenagear meus pais, né, que com certeza vão assistir, adoraram o outro episódio, e por tudo que eles fizeram. Eu acho que, assim... até para fazer uma consideração final e tentar não alongar tanto, eu acho que esse lance da adoção, por exemplo, até no meu caso, né, que poderia ser um menino que poderia acabar na periferia, entendeu? Sem referência, sem afeto, sem exemplo, tem uma questão social por trás disso, se você parar para ver, entendeu? Porque você evita muito do que a gente vê hoje. Sim.
Uma criança que cresce Falta de amor, educação. Porque assim, para ir até viajar um pouco dentro do assunto, fazer uma passagem geral, hoje a gente vê muita gente falando assim, mas pô, fulano, né, foi para um caminho errado. Que referência essa criança teve? É muito fácil você olhar e falar assim, mas o filho da minha empregada, que pegava 3 ônibus e estudou, esse cara tinha uma mãe que trabalhava, que ralava, trouxe um exemplo para casa. Então, assim, entre 8 e 80 tem muita coisa nesse meio do caminho, né? Então tem muita criança que cresce, o pai tá preso, a mãe não tá nem aí, né? Tem mãe que põe a criança para pedir dinheiro no semáforo para usar droga na noite. Então, assim, enquanto a gente tá crescendo num ambiente sem estrutura só para falar que é filho biológico, para falar, essa é minha mãe, eu parei essa criança. Amor de pais adotivos. Não tem nada a ver uma coisa da Exato, outra. Entendeu? Então, assim... Pai é quem dá amor, cara. Eu acho que o gesto é diferenciado. E, assim, a minha história é um pouco específica por essa questão de ser bebê, mas eu vejo muitos casais também que têm circunstâncias de não... Ou, às vezes, a mulher já teve filho, não pode mais ter, teve alguma complicação, tirou o útero, enfim, N coisa. O cara também, às vezes, não tem uma disfunção, enfim... Por que não adotar? Só que eu vejo as pessoas... a minha mãe falou uma coisa muito legal, né? Que até é replicado em outros meios. Quando você adota, você não está resolvendo o seu problema, você está resolvendo o problema da criança. Então você vê muita gente ali fazendo X na listinha. Eu sou branco, eu quero uma criança branca. Então, assim, eu sei... outra coisa que eu pago pau para meus pais é como eles encararam essa circunstância. Porque do mesmo jeito que eu passei coisas, minha mãe passou coisas, meu pai passou coisas. Sim. Porque muita gente questionou. Nossa, tem certeza? Vai ser foda, hein? Então eles entraram nesse o gesto de amor, de quero. Julgamento o tempo todo, né? Exato. As pessoas porque as pessoas questionam. Né? Se ao contrário, a gente tem aquele questionamento que vem do racismo estrutural, né? Se você é uma negra que adota uma criança branquinha de olho azul, vamos falar que ela é babá. Né? Mas também tem esse... vamos falar, nossa, você trabalha para a mãe do menino? Que é aquela coisa automática de que a parada não se encaixa. A gente tem visto aí os famosos que têm filhos adotivos, né? O Bruno Galhaço, esqueci o nome da esposa dele agora, passaram por uma situação bem tensa, né? Que lá em Portugal, né? A mulher dele até chegou a meio vias de fato com a pessoa que foi bem feliz. Porque eles têm um filho negro, né? E eles são um casal branco. Então, assim, hoje aparece, né? Quando se trata de gente famosa, aparece, ganha mídia, ganha destaque. E hoje a gente vive num mundo, né, rodeado pela internet, que as notícias correm muito mais rápido. Como era lá nos anos 80, anos 90, quando eu era criança. Então, assim, é complicado. É complicado. As pessoas olham torto. A minha mãe tem um aspecto muito mais jovem da idade que ela realmente tem. Então as pessoas não olham a gente como mãe e filho dando um rolê, comendo um negócio. Então, assim, eu acho que não só eu passo por situações, você acha que você vai ter uma evolução? Mas eles também porque, passam. Assim, a gente já está tendo uma evolução muito forte de gêneros, né? Das pessoas se aceitarem homossexuais, bissexuais, como não existia no passado. Você não acha que cada vez mais as pessoas podem ter essa cabeça livre de entender que não tem que ter preconceito, não tem que ter racismo, não tem que ter preconceito com gênero, com na cor, teoria é bonitinho, nada. Na prática não é tanto, né? Mas você não acha que está evoluindo mais? A cabeça das pessoas estão abrindo um pouco mais em relação a isso? Eu acho que sim. Eu acho que assim, piorar não tinha como piorar, mas assim, ainda está bem longe. Eu acho que a gente... Acho que ainda está bem longe. Não, a gente não vai ver em vida, nossos filhos não vão ver em vida uma evolução substancial. Que realmente você fala assim, não, tá diferente. Eu posso dar minha opinião? Claro, cara. Eu acredito que hoje as redes sociais fomentam, mas dentro de casa isso não acontece. Sim. A gente está cheio de questões que você vê pessoas levantando bandeiras, mas na primeira oportunidade, se tiver um negro, vai culpar o negro. Não, as pessoas levantam bandeiras porque é comercial, isso vende, Exato. Né? Tem que ter alguém na novela, tem que ter um negro em posição de destaque na novela, mas não necessariamente isso é uma bandeira mesmo sendo levantada. Exato. Esses dias eu vi uma reportagem no Exame, inclusive, falando das empresas que demitem, né? E estava demitindo os grupos que até então, ó, vamos contratar mais negros, vamos contratar mais a equipe LGBTI, vamos deficientes. Na hora de demitir, são os primeiros. E não são os primeiros, talvez, desculpa o termo, só se a pessoa for muito foda para não ser demitida.
Mas se não for, às vezes é o cara que tem no título da faculdade, sei lá, Harvard, você fez o NIP, você é negro, julgado, né? Exato. Não vai ser demitido, mas vai ser julgado sempre. E não duvido nada de você ser o negro de Harvard e o cara da Unip ficar. Exato. Tem os caras que chegaram em posições de destaque que realmente são exigidos, que vivem ali do trabalho artístico, principalmente, eles falam, a gente tem que ser 10 vezes melhor para ser visto do mesmo jeito. Claro, provavelmente você também. Eu já tive várias situações de preconceito. De uma chefe minha, eu moro em periferia, né? Fui criada em periferia. De uma chefe minha, por ela não ter sido convidada, ter falado assim, a Camila que mora na favela fez churrasco, eu moro em Moema, não faço. Tipo, quis dizer o quê com isso? Nossa, gente, que absurdo. Sabe? E é uma necessidade de esfregar a sua realidade na sua cara, que é desnecessária. Exato. Então, assim, já passei por várias situações de estar num churrasco e uma amiga minha que casou com um gringo, o cara vem conversar comigo, ela fala assim, que ele adora corzinha. E aí você olha, aí você olha nas redes sociais, é um amor de pessoa. Então, mas assim, na hora de falar, não pensa. Assim, o racismo estrutural, né? Já está entranhado na cabeça das pessoas essa visão. Exato. Você pode, a gente já tem tema para fazer mais um episódio. Mas, né? Porque vocês sabem que agora a gente meio que encerrou, né? Cada um vai ter que dar um recado final, mas assim... Não, e é verdade. Você sabe porque essa questão bom, né? Você viu quantos temas a gente abordou aqui que a gente tem que voltar? Eu acho que faz um puta diferencial isso aí. Porque assim, eu vou até... A minha consideração final vai ser essa. Porque o que acontece? O fato de eu ter sido adotado pelos meus pais, que não são ricos, não são pobres, tem uma estrutura de vida legal que eles construíram. Não são herdeiros, como a maioria que muitas vezes se gaba de que tá bem. Então assim, o que eles têm, eles conquistaram, né? E automaticamente eles me deram a oportunidade de estudar, de ter uma vida de que eu não precisava me preocupar com o que eu ia comer no dia seguinte, de começar a trabalhar e não ter que ajudar em casa, tirar meu salário para de repente ajudar a pagar o aluguel. Então isso me colocou numa posição de vantagem. Conforto, sim. Eu tenho a minha desvantagem, que automaticamente se cria com outros caras, que brancos talvez, alguns privilégios, ok. Mas isso me coloca em vantagem contra outros negros. E eu poderia ser um negro desse. Que passou, que comeu o pão que o diabo amassou, que teve que vender coisa no semáforo, que não teve oportunidade de estudar, que não sabe falar, que tomou apavoro da polícia a vida inteira. Então, assim, esse tipo de coisa não aconteceu comigo. Entendeu? Se o cara me aborda hoje, que nem eu tô aqui de moto. O negro numa moto é visto de outra forma. Só que se eu sou parado, a forma que eu me comporto é diferente. Eu já chamo o cara pelo nome, eu não tenho aquele negócio de que acha que tá devendo. Entendeu? A gente tem oportunidade, moro num bairro legal. Então, assim, são circunstâncias que eu tive a oportunidade de viver que outros caras não tiveram. Sim. E muitas vezes eu sou questionado por isso, entendeu? Quando eu resolvo entrar no tema, quando eu vejo o nego falando besteira e interrompo, eu falo, não é bem assim, não é por aí. Sim. Você tá falando de uma coisa que você não viveu. Aí eu sou questionado, tipo aquele papinho idiota de socialista de iPhone e tal. Eu não sou playboy, entendeu? Eu também trabalho desde moleque, consegui minhas coisas. Só que o que acontece... Hoje eu não posso avaliar pela minha vida. Sabe? Tipo, já fui questionado de tipo, você é mó boy, você joga tênis. Você não tem que falar sobre isso. Lógico que eu tenho que falar sobre isso. Tênis é um esporte porque se não, mas o que acontece? Eu tive oportunidades que outros caras não tiveram. Sim. Então o que eu quero dizer é, o molequinho que tá lá perdido, desvirtuado, sem estrutura, se ele tivesse tido a oportunidade que eu tive, ele podia estar lá jogando tênis. Entendeu? Eu podia estar lá jogando um esporte que é considerado de elite. Sem ser de elite, porque eu não sou de elite. Não sou burguês, entendeu? Então o que acontece? São oportunidades que se criam na vida, que fazem a diferença na vida. No meu caso, eu tô falando de mim. Total. Né? Tô falando individualmente. Mas quantas vidas poderiam ter sido mudadas por uma iniciativa dessa? E tipo, não vai dar pra mim, eu vou colocar pra adoção. E lógico, né? Pessoas também, como meus pais foram, fodas, entendeu? Fodas, que souberam me criar. Não quero só loirinho de olho azul, eu quero Exato. Pra eles seria muito fácil pegar um moleque galeguinho. Para de querer escolher o seu filho. Manda isso. Deus, manda o seu filho. Essa pegada. Parabéns, então, assim, viu? Muita admiração pela sua história. A gente tem muito esse assunto, nossa, né, Tim? Eu acho que é um assunto bem profundo. Esse assunto é muito profundo. E as pessoas avaliam isso hoje de forma muito rasa. Eu não tô aqui pra passar pano pra cara que vira bandido, porque aí eu acho que também estragou, não tem conserto.
Mas assim... Não, claro que não. Mas existe Você trouxe uma história de adoção com amor. Existe um buraco mais fundo. Puta cara bacana, bom caráter, porque você teve uma adoção com amor. Uma criação, você tá aqui uma família. Seus pais, exato. Entendeu? Sua mãe é loira, de olho azul, ela não foi atrás de um loirinho de olho azul e assim, ela soube te criar de uma forma de ser um ser humano incrível do jeito que você é. Eu penso que assim, oportunidade. Quem tem oportunidade pode fazer uma coisa muito boa com ela. Tem gente que tem oportunidade e não faz nada? Sim. Tem. Às vezes você tem oportunidade e às vezes os pais não são tão amorosos. Sim. Só que né? só pagar um colégio caro não forma ninguém. Tem que ter Se não tiver uma base em casa, exato. Você usou um exemplo muito bom. Porque só ter estrutura familiar no sentido grana, não quer dizer nada. Pode viajar, pode ter transformar a pessoa tudo. ainda pior, mais revoltada ainda, né? Às vezes forma um imbecil, né? Que não sabe escutar não, que quer tudo. Que matou o pai e a mãe, né? E esse cara vira um monstrinho na sociedade depois, porque se ele não ouve não em casa, ele não sabe ouvir não na rua. Aí a menina que fala não pra ele acha que ele tem direito. Exato. E aí a gente vai entrando em outros Fica no final, assim, finalzão, que os meninos estão assim pra mim. Juliana, vai... Eu não sei o que eu vou falar. Gente, me segue no Insta, né? Sobre o amor? Não, você colocou um exemplo real, né? Do que você passou, né? Por ser de origem da periferia, não é muito diferente. Não, tem vários, assim. Uma vez eu ouvi uma frase que amor é caridade, independente se é adoção ou se é filho, né? A gente tem o caso da Karina Bach. Ela escolheu a cor do olho do filho, do cabelo, de tudo. Então, assim, independente, pode ser gerado no teu útero, mas isso não significa que você vai gerar e amar. A mesma coisa é a adoção. Eu tenho uma amiga também que adotou. Nossa, ela ama o filho, ama, assim. Eu até me sinto constrangida, porque o tanto que ela cuida... Eu não cuido da minha filha do jeito que ela cuida do filho dela, que é adotado, que é de coração... E que ela nunca se viu como mãe. Ai, gente, filho é filho. É ruim isso, né? Não, e as pessoas tentam questionar isso aí, né? Exato, mas ela ama ele de uma forma, e ele tem TDAH, tem demais, entendeu? E assim, não importa, porque se fosse gerado dela, também poderia ter tido outros problemas. E mesmo assim, ela o ama, assim, de uma forma extraordinária. E aí dá pra dar mais um minutinho? Você tocou num ponto que é uma das coisas que eu até falaria. A pessoa que quer adotar e quer escolher... Não é amor, né? Não, ela pode gerar um filho, ela não pode escolher, porque assim... Exato. Todo mundo espera que o filho seja o mais saudável possível. E a gente sabe que nem sempre nasce 100% saudável. Então, na verdade, nem gerando na barriga você tem direito de escolher. E é horrível. Você tem a liberdade de escolher. Tirar esse poder de escolha. Não, porque essa pessoa que pensa assim, que vou escolher um mais bonitinho, mais assim. Cor do olho, essa pessoa não está preparada para ter um filho com algum problema que precise de uma atenção maior. E é muito grande essa rejeição. Exato. Eu participo de um grupo chamado Netinhos da Alegrias, e a gente trabalha em hospitais e etc. Na Santa Casa da Santa Cecília, o volume de crianças deficientes que nascem e os pais simplesmente não querem porque nasceu deficiente. A mesma coisa na casa que eu estive agora no domingo. Tem senhores de idades que foram abandonados na roda, porque nasceu sem perna. Imagina a pessoa ter 80 E quando a criança anos, nasce com deficiência num clima de periferia? Qual a estrutura para criar? Entendeu? Então, difícil, assim, né? É muito difícil, você não pode escolher. Amor não se escolhe. Perfeito. A gente finaliza esse episódio exatamente com essa frase da Ká. Amor não se escolhe, gente. Quer ser mãe? Vai lá ser mãe, independente de quem Deus te mandar. E é isso, parece que escolher cor de pele, cor de olho, não sei o quê. Deus vai mandar. É isso. E pai, mãe, amo vocês. E se curtir, curte, comenta, compartilha, né, Ká? Fala para as amigas por favor, gente, gente, se vocês gostaram. Curte, eu sei que ficou um pouco misturado, mas eu vou cortar depois, eu vou deixar um negócio editado legal. E é isso. Obrigada.